Queria até entender o que que tá em jogo hoje lá no Supremo, né? Que discussão está sendo feita, porque até que as pessoas ficam um pouco perdidas sobre qual a importância desse julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal, por que que os indígenas estão há tanto tempo reivindicando, né, isso, para que isso não seja alterado. Queria sua análise. Pois é, o caso que está em julgamento, ele diz respeito a uma terra indígena, Xoclém, localizado no estado de Santa Catarina. Só quando ele chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele teve a repercussão geral reconhecida, que é justamente esse aspecto que os povos indígenas estão esperando. Isso porque nós estávamos tendo muitas decisões sendo aplicadas por ministros e magistrados, aplicando o marco temporal. E, de outro lado, nós tínhamos também tribunais e outros ministros aplicando o indigenato, que é o direito originário dos povos indígenas. Então, esse julgamento ele é importante porque o Supremo elegeu esse caso paradigmático para dar uma diretriz sobre o regime jurídico das terras indígenas no país. Então, nós temos duas teses em essa interpretação restritiva aos direitos dos povos indígenas, que é o marco temporal, que, segundo essa tese, os indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando na data de 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição, e, de outro lado, os povos indígenas e seus aliados que defendem aí o direito originário conforme está escrito na Constituição. Então, neste momento, nós temos aproximadamente 1.300 lideranças indígenas em Brasília, provenientes de 70 povos diferentes, de diferentes regiões do país, e eles irão acompanhar o julgamento a partir de um telão instalado lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Schelp. Doutor, boa tarde. Doutor, uma possibilidade, inclusive no julgamento do STF, é que haja um pedido de vista e que o julgamento não se encerre, né, essa semana e acabe ficando para depois, inclusive para depois da data de 7 de setembro. O que isso significaria efetivamente para essa decisão? E também há a possibilidade de que o Supremo acabe deixando isso para ser decidido no Legislativo. Exatamente, os povos indígenas têm pressa, né? Porque muitas comunidades estão acampadas em beiras de estradas, fundos de fazenda, aguardando ainda um pronunciamento sobre a demarcação de seus territórios. Nós temos um levantamento que aponta que 829 procedimentos de demarcação estão paralisados nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. É fato também que hoje vai ser destinado apenas para sustentações orais. O ministro Fux, de forma, inclusive, inusitada, concedeu tempo de 5 minutos a todos os amicus, né, que são 39 no processo, então todos irão falar, além das partes. Então, hoje o julgamento deve ser apenas para sustentações orais e deve prosseguir amanhã com os ministros votando mesmo. Existe também aí uma expectativa do próprio ministro Cássio Nunes pedir vista. Isto é um desejo, inclusive do governo, de alas que são vinculadas ao agronegócio, porque eles querem instituir o marco temporal pela via legislativa. O Congresso Nacional está correndo para aprovar o PL 490, que é justamente isso, ele institui o marco temporal pela via legislativa. Se isso de fato acontecer, o nosso entendimento é que o Supremo estaria, na verdade, deixando, né, os povos indígenas, uma minoria étnica no país, à mercê dos interesses que circundam o Congresso Nacional. Lá, a maioria dos representantes são vinculados ao agronegócio, né? E era justamente isso que eu ia lhe perguntar, doutor Eloy, a respeito do impacto, que a gente está falando aqui das terras indígenas. Só que isso tem muita ligação com a proteção do nosso meio ambiente e, inclusive, com a imagem hoje que o Brasil tem de não estar cuidando, né, do meio ambiente. Qual é a relação que o senhor faz? Por exemplo, esse resultado de hoje que o Supremo está decidindo, ele pode impactar ainda mais na destruição do meio ambiente no Brasil e nos impactos ao meio ambiente no nosso país? Com certeza, isso está intrinsecamente ligado, né? Porque terra indígena, existe uma perfeita compatibilidade entre o modo tradicional dos povos indígenas e a preservação ambiental.
Então, na medida em que você se demarca a terra indígena, você está também garantindo ali a proteção ao meio ambiente. Então, demarcar a terra indígena não é apenas interesse dos povos indígenas, interesse de toda a sociedade, tendo em vista o papel que estes territórios eles desempenham no equilíbrio climático, no equilíbrio humanitário, inclusive no equilíbrio sanitário. Né? Nós estamos ainda vivenciando uma pandemia que está extremamente vinculada a essa questão do desmatamento e do avanço sobre a biodiversidade. Então, a gente tem chamado a responsabilidade para isso, da necessidade de se preservar esses espaços que são fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, mas também que servem para a proteção. Os povos indígenas têm dado esse recado, né? Eles protegem esses territórios com a própria vida, né? Numa luta que eles travam com o agronegócio, com o garimpo, lá na ponta. Então, é preciso também a gente reconhecer esse importante papel dos territórios indígenas e das lideranças indígenas. Doutor, um dos argumentos que é feito pelos defensores desse marco é o de que ele não impediria a demarcação de terras indígenas desde que se conseguisse comprovar que esses povos ocupavam esses territórios, né? O senhor tem uma visão parecida? Obviamente não, mas como contra-argumentar isso? E considerando também que já há muitas terras indígenas demarcadas no Brasil, eles argumentam, inclusive, que a área de terras indígenas é maior do que o agronegócio ocupa. Então, eu lhe questiono sobre isso. É, de fato, algo catastrófico que impediria completamente demarcação de novas terras ou apenas dificultaria? É importante porque demarcar a terra indígena você não inviabiliza o desenvolvimento do país. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem levado em consideração. Se de fato o Supremo reconhecer o marco temporal, isso teria um efeito muito, de fato, catastrófico. Por quê? Essa mesma tese ela é utilizada pela FUNAI para suspender atualmente vários procedimentos administrativos. Então, a primeira coisa que nós teríamos é a inviabilização de novas demarcações ou a inviabilização das demarcações que estão em trâmite. O outro aspecto é que o marco temporal ele é também utilizado para contestar demarcações que já são consolidadas. Então, nós temos terras indígenas que são demarcadas e homologadas há muitos anos, há mais de décadas, inclusive do início dos anos 80, e essas terras também estão sendo contestadas, né? Então, a gente vê esse efeito do marco temporal tanto para frente quanto retroativo, né? Então, você inviabiliza a conclusão e você abre possibilidade para questionamento judicial das demarcações já concluídas. Isso, para nós, é um aspecto muito grave, porque você tem também, no Brasil, a presença de 114 grupos isolados de recente contato. E há, inclusive, povos isolados que ainda não têm terra demarcadas. Então, em relação a estes povos, nós estaríamos também abrindo mão e deixando-os à mercê da extinção, né, que estão localizados na Amazônia brasileira. Então, esse é um aspecto que nós estamos levando para o Supremo, que é importante também ser levado em consideração. Bom, o senhor está aí defendendo as questões indígenas, mas qual é o resultado que o senhor acha que vai acontecer lá no Supremo hoje? Então, hoje nós acreditamos que o tempo vai ser destinado apenas para sustentações orais, né? E nós já temos alguns posicionamentos de alguns ministros, né, que já declararam publicamente que são contrários a essa tese do marco temporal. Então, o papel nosso aqui, enquanto movimento e povos indígenas, é sensibilizar, né, o Supremo para que ele se posicione neste momento em que está se aplicando no Brasil uma política indigenista extremamente nociva aos povos indígenas. O papel da Suprema Corte é se posicionar, salvaguardando aí o direito de uma minoria étnica presente. Esse foi o compromisso, né, da Constituição com os povos indígenas.